Pessoal do YouTube também, sejam bem-vindos a mais essa live do Concreto em Foco. Essa série de lives que nós aprendemos sobre o concreto armado, né? Sem dúvida, os sistemas mais utilizados aí no nosso país. E isso, nosso tema principal é como você ser um calculista de sucesso. Quais são os caminhos que eu recomendo, que eu já trilhei, que eu continuo trilhando, né? Para esse nosso bate-papo. Hoje, especificamente, a gente vai falar e responder essa pergunta: quais são 5 razões para ser um calculista independente? Então, eu vou começar respondendo o que é ser um calculista independente. Como ser um calculista? Primeiro, quais são as possibilidades? Quais são os caminhos, né? Quais são os trechos? Primeiro, você pode ser um funcionário, ou seja, você é um calculista que trabalha em um escritório de cálculo como funcionário, ou com carteira assinada, ou normalmente com PJ. É mais comum que seja PJ, né, do que carteira assinada, na grande maioria das vezes. Isso é um caminho, não é o único, mas é um caminho. E às vezes até sem vínculo nenhum, mas o normal é que seja como PJ, ou seja, você cria uma empresa e presta serviço, mas na verdade você recebe um valor fixo mensal, independente da sua produção. Essa é uma forma, eu diria que é uma das mais comuns. Qual que é a segunda outra forma? Você ser um projetista, um calculista associado, tá? Não é bem um sócio, mas você é associado a um escritório. Então, você ganha uma porcentagem em cima dos projetos que você entrega e produz, tá? Aqui, ó. Grande Fernandes. Manda um salve pro engenheiro das planilhas, aluno nosso, show de bola. Matheus, lá do Pará, né? Salve, Matheus. Bom, então essa é outra forma, você ser um engenheiro associado. E não é tão incomum, tá? É menos comum do que ser funcionário, mas não é tão incomum que você esteja recebendo um escritório por parte disso. A gente teve vários casos no país assim e ainda tem, né? Por exemplo, nós trocamos uma ideia na semana passada com o Sérgio Carvalho, lá de Fortaleza, que lá eles trabalham assim, tá? É uma porcentagem do que cada um produz e recebe esse valor. E aí o calculista, na verdade, não está preocupado com as outras fases, porque para ser o calculista não é só calcular, né? Para que você possa ter um escritório de cálculo, tem uma série de outras rotinas que fazem parte disso, que dão trabalho, como captação de clientes. Eu fiz uma enquete, por exemplo, perguntando quais são as razões para que você comece como calculista, e uma das que responderam é vender. Que o calculista, você tem dificuldade de saber o que tem que fazer, quanto mais vender o seu serviço. Então, há essa dificuldade. E qualquer empresa, não se engane, qualquer empresa, um dos pontos chaves para que você tenha sucesso é você vender, né? Você saber vender. Salese Vila Velha, aqui de Sales Eng, 2010, lá no YouTube, aqui com a gente. Então, saber vender é uma das dificuldades características de um perfil técnico. O calculista é um perfil bastante técnico. De maneira geral, né? As profissões com perfil muito técnico têm essa dificuldade. E até porque vender era um dos pontos aí que até hoje, né? Infelizmente, isso tem mudado bastante, como se fosse vendedor, fosse algo pejorativo. Consegue aí algo para o meu filho, por exemplo, pode ser até para vendedor. Tem essa história aí do Flávio Augusto, que é um dos grandes empreendedores que a gente tem, e explica isso, que a profissão de vender é como se fosse pejorativo. E, na verdade, empresa nenhuma vende sem vendas, vive sem vendas, né? Então, esse é um dos pontos. O calculista precisa vender, precisa trabalhar marketing, relacionamento, a parte de escritórios, às vezes inventar parte jurídica, né? Então faz parte de qualquer empresa, inclusive do de cálculo. E aí, quando você é um associado, você não tem que se preocupar com tudo isso. Mas, como tudo na vida, quanto menor o risco, menor a remuneração. Não é isso, Betinho? Não sei se está aí com a gente ainda. Qualquer investimento. Boa noite, Eduardo, de Novo Hamburgo, aqui Rio Grande do Sul. Edilson de Manaus. Muito bom ver a galera. Ó, só lá no YouTube a gente tem pessoal de Vila Velha, Manaus, Novo Hamburgo. Então, deu um tour aí em várias regiões do país, né? Então, esse é uma outra forma, que é ter o seu próprio escritório.
Seja você sozinho, que é o que a gente está chamando de autônomo, ou seja com equipe, e aí ter funcionários e tal. Normalmente a gente começa com um calculista autônomo, e é uma excelente forma, ou seja, você é o seu escritório, você é o seu nome. Boa noite, grande Cassiano. Cassiano, por exemplo, o Cassiano trabalha com projetos de estruturas. Quem mais aí já trabalha com estrutura? Só para eu saber. E que forma que vocês trabalham? Você é funcionário, você é associado, ou você é dono barra sócio de um escritório? Ou é independente, né, que a gente está chamando. Independente, eu diria que é grande parte, em termos de quantidade, dos calculistas que a gente tem no país. Então, aqueles calculistas que não necessariamente têm um escritório, muito trabalho, que é o estágio em estruturas, o Gabriel. Não necessariamente tem um curso, projeto de estruturas em concreto armado, aqui a André. Então, é uma outra forma, você ter o seu próprio escritório, ter a sua estrutura, ela vai ser inevitável em algum momento, tá? Quando você tiver realmente fluxo suficiente para isso. Projeto de estrutura pré-moldada, Leonardo, aqui, ó, show de bola. Então, o que é ser um calculista independente? Tá? Um calculista independente é esse. Você, não é que você é independente de qualquer outra pessoa. Você tem uma equipe de mentores, mas você trabalha sozinho do ponto de vista corporativo. Ou seja, você capta o cliente e você vai buscar, eventualmente, parceiros também independentes. Parceiros para te ajudar em volumes maiores. Aqui o João é independente. Tá? Não é que ele não depende de ninguém. Ser independente não significa que você não vai ter chefe. Na verdade, você tem mais chefes, você tem seus clientes, mas é uma relação onde o resultado depende do seu comprometimento. Projetista rodoviário aqui, ó. Estou buscando trabalho como autônomo, é bem difícil efetivar. O Eduardo aqui também. Faço projetos para minhas residências e de familiares. É uma independente, né, Isa? Esse é um caminho. Então, o que não é ser um calculista independente? Aqui a gente comentou. Aquele que acha que não depende de outros parceiros. Isso não é verdade. Isso aí, ó. Você tem parcerias. Você atende o cliente de uma maneira completa, mas com algumas razões importantes. Eu vou até ir direto para lá. Ó, o que eu preciso para ser um calculista independente e quais são as 5 principais razões? Em questão de conhecimento técnico, vale mais mestrado em estruturas ou pós? Um pouco fora do tema, mas eu vou te responder, tá, Gabriel? E não é uma regra, mas é um padrão. Normalmente, tá? O mestrado ele tem um enfoque mais acadêmico. Existem mestrados profissionais, mas são mais raros, ok? Então, normalmente o mestrado tem o intuito de formar professores ou te aprofundar muito em pontos muito específicos, ok? E a especialização, que a gente está chamando, na verdade os dois são pós-graduações, um é lato sensu e stricto sensu. A especialização ela tem um enfoque mais profissional, não é de formar, não é o foco formar professores, tá? Por isso que eu pessoalmente fiz os dois. Eu fiz especialização e fiz o mestrado. Então, a especialização é como se fosse mais formar projetistas, né? Mão na massa. Ok? Esse é o enfoque, pelo menos. Só respondendo aqui a dúvida do Gabriel. Vou dar algumas vantagens de você ser um calculista independente. A primeira delas, anota aí, a primeira delas é a liberdade geográfica, tá? Então, você pode atender o cliente aonde ele precisa de você. Hoje, claro, com o avanço, né, da liberdade através do meio digital, isso melhora ainda mais. A gente consegue, os clientes já estão mais adaptados, os clientes já estão mais acostumados, os clientes já estão mais abertos para o atendimento online. Então, eu recebo muito menos, claro, muito menos pessoas aqui no escritório, por motivos óbvios, né? E eu acho que isso vai se manter por um bom período. Então, na maioria das vezes, você precisa ter um ambiente adequado, né? Seja na sua casa, às vezes num café, às vezes num coworking, né? Em algum lugar assim, para buscar melhor esse caminho, tá? Então, a primeira coisa é liberdade geográfica. E às vezes, na maioria das vezes, isso é bom.
e às vezes isso é ruim. Mas é claro, a gente tem dificuldade de trabalhar com liberdade, seja ela qual for, né? As pessoas têm dificuldade em serem livres. Às vezes precisa de um cabresto, então tem muita gente que tem dificuldade nisso. De, poxa, é tão livre que eu não sei o que fazer com a minha liberdade, então eu acabo me perdendo na minha rotina e não utilizando isso de maneira adequada. Então, se realmente, Tassiano está aqui, ó. Tassiano é um calculista independente, né, Tassiano? Tassiano trabalha muitas vezes da casa dele, vai na obra quando precisa, vai no escritório onde precisa. O Tassiano é aluno nosso, né, do Master em Concreto Armado e do de alvenaria estrutural, e assim, começou com 1 ano e pouquinho, já está pegando edifício de 8 pavimentos e desenvolvendo e entregando, né? O pessoal está perguntando quando vai ser o lançamento. Na semana que vem a gente tem o Concreto Flix, que é o nosso evento, né? E na outra semana a gente tem a 8ª turma do Master em Concreto Armado, só para responder. O Tassiano está no YouTube aqui respondendo que isso mesmo, ele é um calculista independente, então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu só preciso de um computador e internet, tá? Ou seja, eu preciso de um computador, não tem problema, e internet eu consigo atender esses clientes de qualquer ponto. Isso é um trecho importante. Segundo, eu não tenho um chefe direto, tá? Não quer dizer que você não tem para quem responder, não quer dizer que você não tem para quem reportar diretamente. Na verdade, é como se tivesse vários chefes, mas aí depende do seu comprometimento, né? Dificilmente num trabalho você poderia demitir um chefe, mas no escritório a gente pode demitir clientes. Tem clientes que a gente não quer mesmo trabalhar, tá? Tem clientes que não vale a pena. É todo cliente que você quer? Tem clientes que não vale a pena mesmo ter, tá? Então, esse é um dos pontos. Você pode escolher e ter essa liberdade. Quarto ponto aqui dos 5, né? Liberdade para trabalhar em qualquer horário. Eu não sei vocês, que horário que vocês gostam de trabalhar? Vou citar o meu, tá? Como que eu trabalhava antes? Eu normalmente trabalhava das 8 às 18, com o horário do almoço, meio-dia a 1 hora, certo? É o meu horário fixo de trabalho quando a gente trabalha nesse ponto específico, tá? E fiquei muitos anos trabalhando assim como funcionário, que era uma das formas. Eu trabalhei como funcionário de 2008 até 2015 em um escritório de cálculo, tá? Eu comecei como desenhista, fui para projetista, coordenador de projeto, gerente de projeto, por um bom tempo. Então, coordenava e gerenciava uma equipe de projetos, tá? E lá nós entregávamos a equipe inteira em torno de 4, 5 projetos por semana. Era um volume até bastante alto. O pessoal, os seus chefes são os clientes do Tassiano, o pessoal trabalha CLT. E quando você trabalha CLT, normalmente você não tem essa flexibilidade de horário. Pessoal, não tem jeito, cada pessoa produz melhor um horário, tá? Então, muitos colegas produzem melhor das 7, 8 horas da manhã, e tá tudo bem. A obra normalmente começa às 7, né? Mas como calculista, você pode escolher os horários que mais te convém, ok? E você pode se adaptar e ter a liberdade a isso. Então, muitas vezes eu preciso resolver as coisas durante o dia, tá tudo bem. Hoje foi segunda-feira, na parte da manhã, tirei a manhã para ver algumas coisas que eu estava pendente. E agora eu estou no escritório, é 7h15. Eu produzo melhor a minha rotina normalmente, né, de dia a dia. E os clientes sabem disso, né? Eu acordo em torno de 6h30, 7 horas da manhã, vou para academia, faço academia até 8h30 da manhã, mais ou menos, aí vou me preparar, vou chegar no escritório 9h30, 10 horas da manhã, tá? E aí eu fico até um pouco mais, até às 7, 8 horas da noite também, e tá tudo bem. Ou seja, o seu termômetro, a sua disciplina, não está atrelado diretamente ou necessariamente a um horário que você tem para cumprir, tá? Mesmo aqui no escritório onde eu sou sócio, né? Eu preciso ter um comprometimento com o escritório. Às vezes, finais de semana também a gente atende ou não, a gente faz essa escolha. Mas aí você tem a liberdade de alinhar isso mais claramente. E assim, eu diria que é uma das grandes coisas da vida, né? Você ter essa liberdade de... Não estou dizendo que você vai trabalhar menos, tá? Me entendam mal. Isso é a produtividade. Então, quando você organiza o horário
para aqueles onde você se sente melhor, você foca suas energias nisso, a sua produtividade vai lá para cima. E a sensação realmente de liberdade. Tem horários, por exemplo, às vezes eu produzo melhor à noite, tá? Um horário que eu tô mais tranquilo, o telefone não tá tocando toda hora. Às vezes, tipo, 9 horas da noite, vem aquela inspiração, eu escrevo bastante, eu projeto bastante, respondo os clientes, monto todo esse trecho, ó, as 5 liberdades. Pessoal, manda um abraço pessoal do Ceará, muito corrido para acompanhar, mas veio sempre. Obrigado, Antônio. Então, esse é um dos pontos, tá? Liberdade para trabalhar em qualquer horário. Não é liberdade para não trabalhar, é liberdade para trabalhar em qualquer horário. E eu acho isso essencial. Não sei se vocês curtem, tá? Tem gente que não gosta, mas eu experimentei isso desde 2015. Foi uma das coisas que eu tinha como meta para a vida. E aí, a minha produtividade foi muito melhor. Olha, tá vendo? Eu consigo melhor produtividade à noite, muita disciplina no início. É isso aí, Eduardo. É o que eu falei. Quando te dá liberdade, aí você precisa de disciplina. Quando você não tem liberdade, você tem um cabresto e faz daquela forma. Mas quando você tem liberdade e tem disciplina, os seus resultados são potencializados. Porque você não está acordando de manhã, quem não gosta, né? Obrigado, ó. Amo trabalhar livremente, aumenta a criatividade, produtividade, é isso. Quando você não tem aquela obrigatoriedade, você trabalha porque você, nos horários onde você é mais produtivo e está preocupado com resultados, e é uma das coisas que eu acho, eu fiz um post no início da pandemia, logo no começo, que uma das coisas que a gente ia aprender com a pandemia era a cobrar mais resultados e menos horários, né? E muitos não aprenderam isso e muitos aprenderam. Acho que esse é um ponto. Depende muito da rotina de cada um. É isso aí. E aí, como depende muito da rotina de cada um, do organismo de cada um, da preferência de cada um, todo mundo tem que ter um horário que é o mesmo, que é das 8 às 18. Então, nesse caso, você tem, como calculista independente, essa liberdade, né? E oitavo, né, o quinto, desculpa, aqui, o Joaquim, você está quebrando paradigmas da engenharia estrutural brasileira. Obrigado, Joaquim. São caminhos, isso é bacana o Joaquim comentar, que você está quebrando paradigmas, é que eu não estou invalidando, né? Eu entendi o que o Joaquim disse, não estou invalidando o que já fazem e que gostam de fazer dessa forma, mas mostrando caminhos alternativos possíveis, que mantém a sua seriedade, que mantém o nosso compromisso, que mantém várias coisas e que preza também pela qualidade de vida do calculista. Eu fiz uma pergunta, a gente estava na reunião esses dias, vale a pena comentar. Calculista não merece ter final de semana, que é outro ponto que está aqui, mais tempo para família e lazer. Você tem a possibilidade de mais tempo para família e para lazer. Calculista não pode ter neto, calculista não pode ter filho, calculista não pode ter o seu sábado livre, se ele quiser, se ele desejar. Calculista não pode ter horário de lazer, não pode ter. Calculista tem que ter as mesmas possibilidades de qualquer outra profissão. E às vezes acha que não, que o calculista é escravo da obra. Não é, é uma troca, tá? Tem que ser uma troca, tem que funcionar assim. Você tem que ter a possibilidade, como qualquer outro profissional, né? Para que você tenha uma vida. E aí, quando você é um calculista independente, está preocupado com o resultado do seu cliente, vão ter períodos que tudo bem. Esse final de semana eu vou precisar fazer. Essa noite eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Não virar a noite para entregar um projeto, mas que isso não seja rotina na nossa vida. E às vezes, quando você é um calculista dependente, você tem essa liberdade. Trabalhar muito não significa que você produz muito, né? Concorda comigo? Trabalhar muitas horas não é sinal de produtividade. Trabalhar muitas horas, muitas vezes, é sinal de desorganização, né? Ou de escravidão de você mesmo. Então, quando você é um calculista independente, você tem também essa liberdade de trabalhar no horário que você assim desejar, mas porque você escolheu esse período, e a liberdade também necessita de disciplina, sem dúvida nenhuma. Eu diria que a liberdade te exige mais disciplina do que o cabresto, digamos assim, né? Algumas pessoas da minha equipe, o pessoal deve estar aí, não sei se eu posso citar o nome, nem se eles estão aí,
Achei que trabalhar à noite era um problema só comigo, pelo visto tenho parceiros da noite. Ó, o pessoal da minha equipe de marketing, tá? Que dá suporte, que faz todo o planejamento que a gente está fazendo aqui, que organiza a Concreto Flix, que dá um trabalho gigantesco, tá? Concreto Flix semana que vem, nós já organizamos eventos como esse. Eu acho que só ano passado foram 6, eu acho, tá? Ou 7. Esse ano já foram 2, esse é o terceiro evento. Num evento desse, tem mais ou menos de 5 a 10 mil pessoas, tá? E 5, 10 mil pessoas que se inscrevem, tem suporte, tem certificado, tem que responder dúvidas, tem que interagir, enfim, é um evento, né? E não é por ser gratuito que ele tem um trabalho menor. Então, essa equipe é uma equipe, são pessoas multidisciplinares, tem pessoas mais preocupadas com o texto ou o contexto, outra mais com os criativos, outra mais com a estratégia de tráfego, outra mais com design, enfim, tem pessoas pegando isso. Ó, grande Adalto, que honra ter o Adalto com a gente. Trabalhar muito é diferente de trabalhar com produtividade. Muito bom. E o Adalto, da ArcelorMittal, ele coordena, né, Adalto, uma equipe de engenheiros de alto desempenho, eu diria. São pessoas de engenheiros de aplicação da ArcelorMittal, a equipe no Brasil inteiro, todas as regiões, que reportam ao Adalto, e que esse é o foco, né, de trabalhar com inteligência, né, trabalhar inteligente, não duro, e aí você pode ter resultados muito melhores. O calculista tem esse caminho, essa possibilidade. O pessoal da minha equipe que eu estava comentando, eles trabalham normalmente à noite. Então, normalmente, eles trabalham, vão trabalhar, começar a trabalhar já na hora do almoço, por exemplo, e você manda mensagens para eles 2 horas da manhã, eles estão lá respondendo. E eles produzem melhor assim. Quer dizer que eu não rolo fazer isso, eu não consigo estar produzindo 3 horas da madrugada, 2 horas. Dali 11 horas eu já estou campengando. Mas é o que eles funcionam melhor. Então eles vão, geralmente você vai mandar mensagem para eles 8 horas da manhã, eles não vão te atender. E tá tudo bem, todo mundo sabe, a regra está imposta, mas às vezes precisa acordar cedo, porque tem um lançamento, tem um evento, então se adapta a isso. A gente precisa respeitar isso, né? Essa individualidade. E às vezes uma das formas que a gente tem de fazer isso nós somos muito teimosos em impor algo. Vou dar um exemplo. Uma vez nós contratamos um projetista no escritório, tá? E era um escritório relativamente grande, tá? Escritórios de cálculo normalmente não são escritórios com muitas pessoas, tá? Normalmente são 5, 7, tá? Um escritório de 20 pessoas já é um escritório grande, às vezes tem 50, raros tem 50, eu já vi com 80, tá? Mas é muito incomum. Assim como o escritório, por exemplo, de contabilidade. Nós temos um cliente aqui em Indaiatuba, que é num grande escritório de contabilidade, e ele tem 80 funcionários nesse escritório de contabilidade. É uma exceção, normalmente são menores. E a gente contratou um projetista. Esse projetista ele foi uma headhunter, foi fisgado, digamos assim, de um outro escritório, ou seja, tinha expertise que precisava na época, e a expertise dele era em alvenaria estrutural, tá? E ele trabalhava e detalhava muito bem a alvenaria estrutural. Entrou no escritório, o que era meu chefe na época, né? Ele resolveu colocar esse rapaz para detalhar formas de concreto armado. E foi foi, como que eu posso dizer? Foi um desastre, né? O menino entrou porque foi muito bem recomendado, tinha uma alta produtividade, a produtividade foi lá embaixo, ele não entregava aquilo que a gente queria dele. E eu sentei e falei, cara, é claro, se você julgar um peixe pela capacidade de voar, ele é um idiota, né? Ele é péssimo. Então, vamos valorizar aquilo que a pessoa tem, se sente confortável e faz bem. Se colocar um peixe para voar, não vai voar. Então, mas se colocar um pássaro para nadar, também não. Então, entender e se conhecer, e conhecer a sua equipe, mas aqui falando de si, faz com que os seus resultados sejam muito melhores. E ser um calculista independente, ele traz esse caminho, né? Nós temos vários aqui, alunos meus. Ó, só para vocês terem uma ideia,
Nesses eventos todos que a gente fez, cada evento, é só fazer conta, cada evento desse, ele tem em torno de 7 a 10 mil pessoas. Tá? Se a gente teve, no ano passado, nós tivemos mais de 30 mil pessoas que foram capacitadas no nosso Concreto Flix, que é um evento gratuito, tá? Com certificado, mão na massa, enfim. Esse ano nós já tivemos aí mais ou menos também 15, 20 mil, tá? De total de pessoas já capacitadas. Inclusive a ArcelorMittal é um dos parceiros nossos, tá? Que é o Adalto, que sempre dá esse apoio, porque a ArcelorMittal está sempre preocupada com essa formação, né? Desses eventos que são gratuitos. E eu tenho um curso que chama Master em Concreto Armado, é um dos treinamentos que a gente tem disponíveis, e esse treinamento é um treinamento pago, que as pessoas entram para fazer parte de uma comunidade e aprender do zero a projetar a estrutura em concreto armado, passando por todas as etapas. Tá? Só nesse curso Master em Concreto Armado, nós temos já passamos de 6 mil alunos online no todo, mas só nesse curso Master, que é o mais completo, de concreto, tem toda a informação ali, nós temos cerca de 2.200 alunos lá dentro, tá? E desses, com certeza, a gente sempre está lidando todos os dias com eles, uma boa parte são calculistas independentes. São calculistas, ou muitos estagiários, né, que conseguiram o seu estágio a partir de estar no curso. O Léozinho, por exemplo, não sei se o Léo está aí, o Léo entrou no escritório nosso, entrou no curso, né? E ele imediatamente, 2 meses depois, conseguiu estágio no escritório, tá? Escritório de cálculo aqui na região de Campinas, e ficou ali mais ou menos 1 ano, até que esse ano, ele ainda é estagiário, né? O dono do escritório chamou e falou: Léo, eu preciso que você comece a lançar algumas coisas no TQS para mim, fazer modelagem, porque estagiário ele normalmente verificava alguns desenhos, fazia alguma perfumaria, que a gente chama um detalhamento, e falou: Rangel, se eu não tivesse trabalhando no escritório, eu jamais conseguiria fazer o que ele me pede hoje, lançar, porque o escritório normalmente não está muito preocupado em ensinar comandos, né? Isso ele quer que o estagiário já chegue pronto. E aí está proporcionando como que ele cresça. O Charley, que sempre está aqui com a gente também, o Charley também nem é formado e já está projetando aí junto com seus professores, com seus parceiros. O Tassiano, já fiz live com ele, o Kleber, o Cassiano. Então, nós temos vários exemplos de alunos que se tornaram calculistas independentes a partir desse processo. Então, como começar a ser um calculista independente? Eu fiz até essa pergunta hoje e queria falar mais ou menos algumas respostas que eu tive. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, ó, o que falta, né? Uma das respostas aqui foram uma carteirinha do CREA. Realmente, para que você seja calculista, isso eu não posso providenciar para você, né? Que você esteja habilitado. Esse curso está disponível, o Márcio está comentando, o curso Master em Concreto Armado vai abrir a sua 8ª turma no dia 5, tá? E a gente vai dar uma condição muito legal para quem estiver na Concreto Flix. A versão estudante vale a pena? Vale muito a pena, sim. Bom, próximo. Esse, sem dúvida, era uma das coisas. Outra coisa, o Murilo colocou aqui, ó, um mentor, tá? Realmente, para que você inicie, ter um mentor, a gente já falou várias vezes, é essencial que você tenha. E uma das formas de você ter um mentor por exemplo, você pode se associar a um professor seu da faculdade, que você conheça, que vá te orientar, tá? Nesse processo, seja um professor atuante no mercado, né? Você pode ter vários colegas na sua cidade que estejam dispostos a te ajudar. E você pode fazer você pode entrar como estagiário no escritório, ali ter o seu chefe como mentor, é um outro caminho. E aí, quem não pode ser um estagiário no escritório, não conseguiu, ou conseguiu no escritório muito pequeno, que não dá o desafio que ele precisa, ou no escritório que não dá liberdade para ele aprender mais, né, ou seguir à frente, que é um dos caminhos, mas não é o único, ou aquele cara que não tem um amigo próximo que pode ajudar, ou um professor atuante. A gente até postei hoje um meme, né? É uma brincadeira, o pessoal às vezes leva a sério, mas é uma brincadeira de que o professor comentou que não tem coragem de entrar debaixo de um prédio que os alunos dele projetou, né? Ou porque os alunos são não comprometidos, ou porque o professor também não confia naquilo que ele está ensinando. É uma realidade do mercado, é uma piada, claro,
a gente tem que capacitar os alunos para que sejam isso. Eu confio completamente nos meus alunos, né? Mas às vezes reflete uma triste realidade do mercado como um todo. Então, para mostrar que esse é um dos caminhos para ser um calculista. Então, a outra forma é sendo aluno, uma das formas é participe na semana que vem do Concreto Flix. Vão ser 3 dias de evento mão na massa, vocês vão aprender comigo, com o projetar e vai fazer junto, tá? Vocês vão desenvolver um projeto de estruturas do zero comigo, utilizando a versão estudante do TQS, fazendo verificações manuais, tudo aquilo que vocês precisam saber, e aí tem a oportunidade de fazer parte do curso Master em Concreto Armado, que você já conhece. Aqui, ó o Luiz. Temos uma estagiária que seguiu o caminho do cálculo estrutural, as capacitações complementares como oferecidas pelo professor Rangel são diferenciais. Tem muitos lugares, ô Luiz, que quando o cara já chega e fala, eu sou aluno do Rangel, e não é por eu ser melhor que ninguém não, tá? É por a gente ter desenvolvido um método, é essa a ideia, nós temos um método, porque saber ser um bom calculista não é tão difícil assim, você pode, mas ter um método com que você consiga reproduzir e com que 2.000, 3.000 outras pessoas que seguirem esse método conforme está especificado, conseguem reproduzir esse conhecimento, conseguem melhorar, conseguem produzir isso, a gente consegue desenvolver e isso é o método. Esse é o ponto, né? Por que se torna diferencial? Porque esses alunos que passaram, como o Adalto está comentando aqui, e eles seguiram o método e conseguiram produzir os seus resultados. Não é isso, Luiz? O Adalto, o resultado é a chave. Então, se ele pode ter sido aluno meu, ou várias pessoas foram alunos meus, mas na hora de entregar um projeto, não entregar o resultado, não entregou uma armadura detalhada, entregou um projeto muito caro, mais do que deveria, um projeto ou muito econômico, mas sem segurança. Então, que não tem essa balança e não tem resultado, não resolve de nada. Então, o resultado é a chave, né? É esse o ponto. O pessoal está comentando, nunca acha um cara bom no CIPERCAD. Nós temos 3 softwares no mercado de projetos estruturais, tá? Já que ele comentou aqui. O TQS, o Eberic e o CIPERCAD, tá? São 3 bons softwares, não tenho dúvida disso. Mas pela experiência que a gente tem, do processo que a gente tem desenvolvido, praticamente 100% dos grandes escritórios trabalham com o TQS, tá? Você ensina no TQS porque eu domino esse PCAD. O que é o curso, Angélica? Vamos lá. O curso não chama curso Master de TQS. Chama curso Master em Concreto Armado, tá? Assim como o Concreto Flix. Se você utiliza qualquer software, cola na Concreto Flix, porque a gente não é um curso, não é semana do TQS, senão eu chamaria disso, é semana do TQS. Então, eu vou ensinar você tudo o que você precisa saber do TQS. Não é isso. A ferramenta, ela é sempre um detalhe nesse processo, é sempre um detalhe. Então, nós temos, sim, vários alunos do Master que não utilizam o TQS, ele utiliza outro software. Mas lá no Master em si, a gente ensina desde a concepção estrutural, pré-dimensionamento manual, toda a teoria de flexão, cisalhamento, estado limite, grelha, flecha, toda essa teoria necessária. Aí sim nós vamos no software e eu vou passando os critérios que tem no software, mas fazendo link com a realidade, com a norma, com projetos. E aí a gente, claro, ensina a modelar tudo utilizando a versão gratuita do TQS e analisar tudo aquilo. E na análise, a gente não fica só no software, né? A gente faz essa conexão com verificações manuais. Então, a gente calcula esses elementos com pontos, com verificações manuais. Uma das, inclusive, que eu acho vantagens de quem utiliza já outro software, quando vem para Concreto Flix ou vem para o Master, é que ele tem a oportunidade de experimentar uma outra ferramenta. Às vezes, a gente... eu vi esses dias uma fábula, comentar, vou fechar com essa, tá? Da vaquinha, vocês já viram? Tinha uma família muito pobre, lá uma história, né? Tinha um monge que visitou, tinha uma família lá numa montanha, e que eles tinham uma vaquinha. E que esse monge foi lá, mais um ajudante dele, eu vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente todos os detalhes, foram visitar, estavam de passagem, né? E dormiram na casa daquela família, uma família muito pobre, muito passando necessidade, mas que tinha uma vaquinha.
E aí falaram, olha, todo o nosso sustento vem dessa vaquinha, ela dá o nosso leite diário, ela dá o que a gente precisa e tal. Beleza. E aí, no outro dia, o monge e o aprendiz dele estavam indo embora. O monge virou pro aprendiz e falou: volta lá e joga a vaquinha do precipício. Foi, cara, o cara ficou assim: não, vai mandar a vaquinha pro precipício, vai matar a única forma que eles têm de sustento, né? Tudo que eles precisam tá ali. Aquela vaquinha dá o alimento que eles querem todo dia. Falou, vai lá e joga. Então o cara, com muito sem entender, foi lá e jogou a vaquinha do precipício. E foram embora. No ano passado, no outro ano, eles voltaram e estava tudo muito diferente do que eles tinham deixado. Já tinha virado uma fazenda grande, eles estavam empreendendo em vários lugares, eles tinham crescido. E aí chegaram e falaram, e aí, o que aconteceu, né? Olha, no dia seguinte que vocês foram embora, aconteceu uma tragédia. O nosso único porto seguro, o único ponto que a gente tinha de produção de alimento, que é o que nos fazíamos vivos, digamos assim, caiu, não sabia que tinha jogado, né? Caiu do precipício. E aí nós fomos obrigados a buscar alternativas. A gente foi obrigado a sair, buscar caminhos, e aí nós nos capacitamos, nós buscamos oportunidades, e isso nos fez crescer. A gente hoje, um ano depois, é bem melhor do que aquilo que a gente tinha. Então, quando a gente tem pelo menos a possibilidade e a necessidade de buscar outros caminhos, e a necessidade é a mãe da criatividade, né? Faz com que a gente cresça. Esse é o chamado sair fora da caixa, né? Então, quando você tem a oportunidade de fazer um curso assim, diferente, você não precisa nem investir nada no software em si, você tem a possibilidade de, será que a ferramenta que você tem hoje é a mais adequada para você? Será que o que você está fazendo hoje hoje eu fiz uma caixinha de perguntas, deixa eu ver se ela está aqui, ó. Um colega, depois a gente conversou mais. Ó, inclusive o Elcio comentou, a pergunta era o que te impedia de começar a projetar aí, o Elcio comentou que é o curso Master. Aqui, conhecimento mais a fundo é uma das respostas, realmente, prospecção de clientes era outra resposta aqui, deixa eu tentar achar. Confiança e conhecimento, vender, segurança, mais um era isso aqui, ó. Cadê aqui? Tempo. Era essa a resposta, tempo. Tempo é a desculpa mais farrapada que a gente tem, né? Porque tempo é questão de prioridade. Não adianta, é questão de prioridade. Você está escolhendo algo. Aí ele até comentou, depois que eu respondi que é prioridade, ele me chamou no privado, a gente pode ter um papo, né? Fala, Rangel, realmente o meu é tempo. Você não conhece a minha vida, você não conhece a minha realidade. Eu aqui trabalho feito louco para enriquecer o meu chefe. Então, é aquela história que é clichê já, mas você sabe, ou você corre atrás do seu sonho, ou alguém vai te contratar para correr atrás dele. E ele tem consciência disso. Olha, eu estou correndo, gastando a minha vida correndo atrás dos sonhos do meu chefe. E por isso que eu preciso buscar outro caminho, mas aí ele fica naquela, eu não consigo buscar outro caminho porque eu não tenho tempo, e aí ele fica nesse ciclo. Então, se você não tem tempo, digamos assim, por exemplo, a Concreteflix e o Master são para você, porque você vai adaptar ao horário que você tem, e se você não tem, que cria tempo, e às vezes tempo está tornando a sua crença limitante. Essa é uma crença limitante. A gente acredita tanto que tempo realmente o que nos impede, né, de ser um calculista, que você é uma justificativa plausível, né? Uma justificativa que, ok, realmente eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado para isso. E aí, às vezes, tem aquela sensação no final do mês, ou no final de semana, você, não sei se vocês já sentiram isso, às vezes eu senti. No final do mês, lá, você passou a semana inteira, chega cansado no sábado, sexta-noite, olha para trás, tem a impressão que você não fez nada. E você trabalhou muito, mas com a impressão de que você não produziu nada. E trabalhar muito não quer dizer que você foi produtivo. Né? Porque às vezes você não gerou nenhum conhecimento novo, você gerou nenhum caminho em busca do seu sucesso. Então o tempo
é a desculpa mais farrapada que a gente tem. E aí, quando você é um calculista independente, você tem essa possibilidade disso, tá? Lembrando, para ser um calculista independente, você precisa basicamente, que ferramentas que eu preciso, Rangel, para ser um calculista independente? Um computador e internet, tá? Em termos de ferramenta. E quais softwares eu preciso? Necessariamente não precisa de software nenhum, né? Você poderia fazer um projeto estrutural com o F2, por exemplo, que é gratuito, é uma ferramenta. F2, anota, F2 é uma das ferramentas. O Excel, todos nós já temos, é uma ferramenta. Calculadora, beleza, vai bem. Nós temos o Pcalc, que é um aplicativo gratuito. Quem está assistindo no meu canal do YouTube tem uma live só ensinando a usar o Pcalc para cálculo de pilares. Excelente, é gratuito. Que mais? Eu uso o Algin de realidade aumentada, o MathCAD, que é o MathCAD, que é uma planilha eletrônica que eu gosto bastante. Eu uso até o SMath Studio, que a gente está utilizando mais, tá? Que também é gratuito. E aí, cara, mas isso às vezes é independente. Às vezes, por exemplo, um lenhador, pronto, lembra? O lenhador, né? O lenhador que ele tiver só um machado, ele consegue ter a profissão dele, tá? Mas se ele quiser ter uma produtividade maior, estar mais valorizado no mercado, entregar resultados mais rápidos, ele precisa de uma ferramenta compatível com o que ele precisa. Então, ele precisa, nem sei, não sei se é motosserra, enfim. E a gente precisa de uma ferramenta compatível com aquilo que o mercado espera de nós. No nosso caso, lenhador, isso, obrigado, Isa. No nosso caso, nós buscamos o TQS, né? Como essa ferramenta que nos dá esse processo. Que nos dá produtividade, que nos dá agilidade, mas que não resolve o problema. O lenhador, se não souber cortar uma árvore, não vai resolver de nada, né? A Bruna, eu trabalho com gerenciamento de obras, mas meu sonho, sem dúvida, é ser calculista. Os conteúdos motivam demais, estou no Master em Pilares e já estou louca para o próximo passo. Show de bola. Inclusive, amanhã nós temos a segunda aula do Master em Pilares. Esse é um curso completo, exclusivo de Pilares. Pessoal, então é isso que eu queria fechar. Agradecer vocês por esse bate-papo. Ser calculista independente é um excelente caminho, ele é possível. Sozinho, claro, é muito mais difícil, totalmente sozinho. Ser independente não significa que você está sozinho. Então é esse o caminho. Valeu!